Olá, bom dia, 10 horas em ponto, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista, um espaço para reflexão, para conversa, para entendimento do nosso país. E hoje a gente tem a honra de receber aqui um pesquisador na área de criminalidade no nosso país. Ele é jornalista e escritor e acaba de lançar, está saindo hoje, um livro interessantíssimo para a gente entender a fé e o fuzil. Bruno Paz Manso é jornalista, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Tem doutorado e mestrado em ciência política e é autor de livros sobre a atuação das facções criminosas no Brasil, especialmente o PCC, o Primeiro Comando da Capital. Ganhou o Prêmio Jabuti em 2021 com um retrato das milícias no Rio de Janeiro. E acaba de lançar A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil no século XXI. O livro traz depoimentos de ex-criminosos que tiveram a vida transformada pelo contato com os grupos evangelizadores. A obra conta de que modo o crime no Brasil se transformou com o crescimento das igrejas evangélicas a partir dos anos de 1990, como trajetórias individuais de criminosos foram afetadas a partir do contato com as novas denominações religiosas. No UOL Entrevista de hoje, a força do crime no Brasil e como o governo brasileiro vem atuando. E, claro, sobre a nova obra de Bruno Paz Manso, sobre a fé e o fuzil. Ele já conosco ao vivo, ele estava falando aqui nos bastidores que é a primeira entrevista sobre o livro, que deixa a gente extremamente honrado. Eu, Josias de Souza e Leonardo Sakamoto. Olá, Bruno, parabéns por mais essa obra, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso UOL Entrevista. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia, Léo. A honra é toda minha, não poderia começar melhor. Estou com um frio na barriga, mas vamos lá. Não precisa não, fica tranquilo. Olá, Sakamoto, bom dia para você. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Seja bem-vindo, Bruno. Olá, Josias. Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia ao Leonardo Sakamoto, a todo mundo que nos acompanha. Um bom dia especial ao Bruno e um agradecimento por dividir aqui o seu tempo conosco. Vamos lá, Bruno. O título do livro é muito bom, muito forte, né? A Fé e o Fuzil. E isso abre, para quem não lê o livro, muita curiosidade, né? E falar... Poxa, qual é o papel das igrejas evangélicas? Qual é o papel da fé no crime? O que uma coisa está ligada à outra? Eu vou abrir a nossa entrevista justamente já esclarecendo isso. Queria que você esclarecesse para a gente. Como você liga a fé e o fuzil? Bom, eu acho que, para mim, né, quando eu comecei a escrever sobre crime, sobre facções, sobre homicídios, desde os anos 2000, 2002, 2003... eu tinha o desafio de entrevistar matadores e ouvi-los sobre a violência, sobre os crimes que eles praticavam, traficantes e tudo mais. E é um assunto muito delicado e muitas vezes eu apelava para os ex-matadores e convertidos, e que me contavam porque a transformação que eles viviam acabava justificando as carreiras pregressas e toda a maldade, porque dimensionavam o tamanho do milagre de Deus. Eles me falavam sobre o passado sem grandes problemas. E abriam o jogo e contavam sobre essa vida do crime que eles viviam. Isso para mim sempre foi uma curiosidade e eram histórias muito impressionantes. A partir do decorrer do tempo, com o PCC e fortalecimento do PCC, expansão das facções pelo Brasil e a explosão dos evangélicos na cena política nacional, inclusive, eu comecei a ver isso de uma outra forma. Principalmente me despertou muita atenção quando eu passei a cobrir a história do Rio de Janeiro e os traficantes, né, passaram a dar o tom do poder e da forma como eles passaram a lidar com a religiosidade, né? Antes, aquelas cenas que eu vi em São Paulo eram transformações pessoais, privadas, da vida pessoal de cada bandido. A partir do Rio de Janeiro, essa religiosidade, esses argumentos mágicos passaram a ser usados na esfera pública para produzir autoridade, para produzir poder, para justificar um tipo de violência. Eu, a partir daí, comecei a tentar entender essas cenas, essas duas cenas, né, das igrejas e das facções, porque ambas, Fabiola, são soluções surgidas na miséria para regulamentar e produzir ordem nos ambientes de miséria em que elas foram formadas.
A gente imaginava que iria produzir ordem de cima para baixo, quando a nova república se estabeleceu e surgiu. Mas essa ordem veio de baixo para cima. E duas das principais instituições de produção de ordem foram as igrejas e as facções que permitiram ingressar no mercado, ter dinheiro, produzir capital e tudo mais. Então é um pouco por aí, começando e dando esse pontapé inicial. Bruno, no livro, ao longo do livro, você, ao discutir essa relação entre a fé e o crime organizado, né, o uso da fé pelo crime organizado, essa simbiose, você fala de passagens bíblicas, fala de como é o processo de autolegitimação, né, de justificativa dessa simbiose. Eu queria que você falasse um pouco como é que eles resolvem, como é que o tráfico, como é que o crime organizado resolve essa contradição, né, da fé, de ter a fé justificando as suas atitudes, né? Porque você tem passagens bíblicas, você cita elas no livro, inclusive, que eles usam para justificar esse uso da violência, por outras, tem passagens bíblicas que claramente condenam, né? Como é que funciona essa contradição? De uma forma geral, né, são dois mundos diversos. No Brasil, igreja e crime são dois mundos diversos. E eu entrei em contato com eles justamente pela capacidade de transformação do criminoso num fiel. A metanoia, né, como eles chamam. Mas, a partir do Rio de Janeiro, da formação do Complexo de Israel e da forma como a igreja entra na esfera pública, essa coisa muda de figura. O traficante, o Peixão, que passa a formar as 5 favelas que vão ser o Complexo de Israel pertencente ao Terceiro Comando Puro, ele diz que teve um sonho com Deus, que sonhou que Deus dizia para ele que ele era o escolhido e que aquela guerra que ele passaria a travar seria uma guerra do bem contra o mal, muito reproduzindo aquilo que no Antigo Testamento motiva os escolhidos, os ungidos, a fazerem uma guerra em defesa do legado divino e do povo escolhido no Antigo Testamento. E ele usa esse argumento para justificar a sua própria autoridade e a legitimidade da sua autoridade como traficante do Terceiro Comando Puro, que respeita determinados valores, diferente do Comando Vermelho, que representa o mal. Ele passa a justificar a legitimidade do seu grupo a partir de um discurso mágico calcado na Bíblia e a partir de releituras de versículos e de passagens bíblicas, né? Da mesma forma que, de alguma maneira, isso vai ser replicado em outras dimensões no nível político, no debate do bem contra o mal, a partir do momento que a batalha espiritual entra na dimensão da discussão da luta política, né? As leis divinas ficam acima da própria lei das leis da Constituição. Isso passa a dar uma outra configuração das motivações e dos propósitos desses grupos, né? Que passam a produzir sentido de ação a partir desses elementos mágicos que ganham uma outra dimensão, principalmente a partir de 2010, 2020, com redes sociais, isso ganha uma dimensão ainda maior. Ao mesmo tempo, os evangélicos continuam se contrapondo ao crime de uma forma geral, mas ao mesmo tempo eles frequentam os mesmos ambientes e os mesmos espaços. Um traficante tem seus parentes, sua irmã, seu filho, sua mãe, frequentando igrejas universais. Então, de uma outra forma e de um outro lado, também é uma redução de danos, porque ambos têm propósitos parecidos, vinculados ao patrimônio e à prosperidade. Ambos valorizam a prosperidade. Ambos valorizam a prosperidade como um sinal de que Deus está ao seu lado. Quando o tráfico de drogas passa a se desenvolver e a lavar dinheiro e a entrar na economia formal e a financiar empresas, financiar políticas, etc., esse diálogo fica mais tranquilo. Esse diálogo entre o mundo formal, financiado pelo crime, e das igrejas pentecostais paulistas e de outras igrejas, passam a ter um diálogo mais tranquilo por terem a mesma origem e por valorizarem, sobretudo, a prosperidade financeira e a capacidade de consumir. Você mencionou esse caso do Rio de Janeiro, né? E é um caso muito curioso, porque, inclusive, você menciona esse complexo de Israel, né?
que inclui ali, acho que 5 favelas, né? Cidade Alta, Vigário Geral, se não me engano, Parada de Lucas, Chico, 5 Bocas, Pica-Pau, enfim, tem ali mais de 130 mil pessoas. Agora, você menciona o fato de que os evangélicos convivem com os criminosos no mesmo ambiente, é um fato. Agora, ambos têm a preocupação econômica. Agora, em tese, a igreja evangélica ela precisa viabilizar a sua clientela economicamente, até para sobreviver, para que ela contribua com o dízimo. E ela, para viabilizar essa clientela, é interesse dela retirar esse potencial fiel da órbita do crime, do consumo de entorpecentes, para viabilizá-lo economicamente. Do mesmo modo, o traficante ele tem que conviver com aquela realidade. Até você relata passagens muito interessantes, né, porque os moradores passam diante de traficantes armados ali e os traficantes saúdam o morador com expressões como na paz do Senhor, coisas desse gênero, né? Agora, em que medida, eu queria saber, em que medida eles competem por esse público-alvo, se posso me referir assim, essa população que está sob a órbita do crime e da igreja, como se dá essa competição por esse público? A droga, Josias, eu acho que talvez a competição seja principalmente do ponto de vista dos símbolos, né? Porque a droga, ela representa a perda de controle, ela representa você se tornar escravo de uma substância e deixar outros valores de lado. Então, os pais e as mães e os familiares, tanto das periferias como das classes médias, morrem de medo de você ter um filho ou algum parente se sujeitando a esse tipo de consumo permanente, perdendo o controle de si próprio. E as igrejas, elas promovem esse autocontrole, fortalecem essa capacidade de autocontrole. Então, são dois discursos opostos nesse sentido, né? De você, a partir do pentecostalismo e do surgimento dos neopentecostais, também a partir dos anos 80, você tem um discurso para fortalecer o autocontrole sobre si próprio nos ambientes das cidades, ao mesmo tempo cria uma rede de irmandade, uma espécie de maçonaria que permite ganhar mais dinheiro nesse mundo onde o mercado exige muito dinheiro, se você não tem dinheiro você não sobrevive. Então você promove um espírito moderno empreendedor, e evita que as pessoas se percam nesse universo do vício, da droga, né? Isso faz parte do grande desafio da multiplicação das igrejas pentecostais, que substituem inclusive os bares, né? Faz parte muito da fala dos pastores. Por outro lado, o próprio crime passa a ter essa visão profissional com o passar dos anos, principalmente a partir dos anos 2000, quando o PCC profissionaliza essas biqueiras e passa a atuar no mercado de drogas do atacado e passa a enxergar o mercado criminal como um empreendimento bilionário que oferece oportunidades de empregos para uma economia em crise, que não oferece mais capacidade de promover trabalho para pessoas que estão vivendo na pobreza, não têm educação e enxergam um Estado falido, né, sem capacidade para promover uma sociedade mais justa. Então, a capacidade do crime de promover emprego e de esquentar o dinheiro, de financiar negócios, adegas, postos de gasolina, padarias, empresas de transporte público, até equipes de futebol, isso passa a dar uma nova conotação profissional para o crime. E eles passam a ter um diálogo mais próximo, né? Apesar de, inicialmente, parecerem antagônicos por essa relação que tinha com a droga nos anos 80 e 90. Mas a droga, que era a grande imagem do crime, nos negócios varejistas dos bairros pobres, que promoviam guerras e confrontos nesses bairros, ela ganhou uma outra dimensão a partir do momento que as facções chegaram no atacado da droga e deram uma outra dimensão para esses negócios, né? E aí o discurso do empreendedorismo passou a ficar mais interconectado, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Desculpa até só pedir para... Desculpa, Fabíola, só para puxar um gancho do que o Bruno acaba de falar, que exatamente ao longo do livro você fala dessa incapacidade do Estado de garantir o bem-estar social, levando os mais pobres a encontrarem soluções, como você mesmo coloca, de baixo para cima e não de cima para baixo, né?
ou seja, deixando de lado o próprio início, né, a organização de muitas comunidades pobres, a teologia da libertação, comunidades eclesiais de base, puxando lá para trás, havia sempre uma relação entre a religião e a política local, né? Mas o que acontece é que exatamente por conta, você vai explicando, por conta dessa incapacidade do Estado de garantir esse bem-estar social, né, você vai fazendo com que o pessoal vá se organizando, o empreendedorismo, as redes desenvolvidas pelas igrejas neopentecostais, né? E aí você cita e citou agora na nossa conversa e várias vezes no livro a questão do empreendedorismo, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, como é que esse empreendedorismo ele permeia tanto essas organizações criminosas quanto as igrejas, porque ao que para quem fica a leitura, né, depois da leitura do livro, fica com aquela impressão, e até você corrobora com a resposta que deu agora para o Josias, de que nessas comunidades, muitas vezes, o crime não é mais visto como um crime, mas simplesmente como um negócio. Sim, talvez essa história que eu conte é um pouco de uma transformação que a gente viveu. Eu, você, Josias, Fabíola é mais nova, talvez não tenha testemunhado tão de perto, mas o surgimento da Nova República e o trabalho das comunidades eclesiais de base eram muito importantes na restauração da democratização brasileira, né? A gente teve aqui em São Paulo um movimento muito forte das comunidades, mais de 1.200 comunidades espalhadas pela favela, que trabalhavam com o conceito da teologia da libertação, que enxergava nos pobres um papel de criar consciência para pressionar o Estado e cobrar direito do Estado para que o Estado promovesse direitos sociais. E o Brasil, talvez, na nossa utopia daquela época, e durante muito tempo, eu acho que até hoje, muitas pessoas apostam nessa possibilidade, pudesse se tornar uma grande Suécia, uma grande Dinamarca, com liberdade e direitos sociais, uma espécie de utopia que a gente, e a malemolência do brasileiro, né, da cultura brasileira. Então, a gente via essa motivação para a ação política. Mas, com o passar do tempo, além da crise financeira dos estados e do problema financeiro dos estados, outra mola de desenvolvimento, que eram as grandes empresas, as grandes indústrias, que deram origem ao sindicalismo, ao novo sindicalismo. O próprio Lula vem desses movimentos que surgem nas comunidades eclesiais de base do novo sindicalismo. Elas ruem, elas se fragilizam, os negócios se transformam, as grandes empresas deixam de ser oportunidade de carreira para as pessoas. Então, a vida nas cidades passa a depender muito mais das pessoas e da capacidade de mobilização das pessoas do que do Estado ou das grandes empresas, e da luta contra o Estado ou da luta contra as grandes empresas. As pessoas precisam mobilizar e se organizar e trabalhar por conta própria para ganhar dinheiro e sobreviver nas cidades. Então, é como se a ideia de uma sociedade tranquila e que a gente caminhasse num processo civilizatório no sentido de uma Europa e de uma social-democracia fosse ruindo, essa utopia fosse ruindo, e a gente começasse a perceber que a gente vive numa selva, onde o mercado exige que, com mais capacidade de ganhar dinheiro, mais disposição, mais abençoado, mais forte, mais armado, sobreviva. Uma disputa selvagem por dinheiro. Uma sociedade que a gente passa a testemunhar, onde o dinheiro é cada vez mais importante para fazer a diferença entre a vida e a morte. A gente não pode contar mais com o Estado. Então você tem uma postura mais cínica e realista das pessoas, que eu preciso ganhar dinheiro, senão eu estou frito, senão eu estou ferrado. E passa a ter uma visão política do Estado ou das próprias relações com as instituições empresariais, de empresas e tudo mais, para você ter uma vida tranquila, garantir seus direitos. Esses direitos ruins, né? A gente vê a uberização, os PJs, você tem um modelo econômico de emprego muito diferente do que tinha no passado. Então você passa a enxergar as pessoas vendo a si próprias como o motor dessa ação e dessa sobrevivência, capacidade de se conectar, de acreditar em coisas parecidas. Você tem uma transformação muito profunda nesse sentido, né?
Ô Bruno, tem muita pergunta chegando aqui da nossa audiência, é bem interessante isso, porque o título do seu livro faz aqui as pessoas refletirem. A Edneia Diniz manda uma pergunta que ela fala assim, olha, o tráfico tem que acabar em nome de Jesus, ela escreve, né? E ela fala assim, e o propósito é sempre resgatar os criminosos para Jesus. E eu acho que isso vem aqui em outras questões também, perguntando, mas será que a fé tira a pessoa do crime? Diante da sua pesquisa, de tantas entrevistas que você fez, é possível afirmar isso, Bruno? A fé resgata um criminoso ali do crime e traz ele para próximo ao Jesus, como pergunta aqui a Edneia? Eu acho que é muito forte essa capacidade de transformação dos pentecostais e de agir na vida das pessoas que estavam no crime. Isso é o começo do livro, isso eu testemunhei, conheço muitas pessoas há 20 anos com quem eu convivo que se transformaram, que é o que eles chamam de metanoia, né? E essa narrativa, né, que eles fazem para justificar o passado, que você estava sob a influência do demônio, a partir do momento que você aceita Jesus e se perdoa dos erros que você cometeu e passa a seguir uma nova vida, você passa a ser aceito por uma comunidade ampla, que tem valores muito claros e tudo mais. A questão, Fabíola, é quando você começa a usar esse discurso que vinha sendo usado com muita propriedade para transformações individuais, para buscar objetivos políticos e discutir na esfera pública a partir de justificativas mágicas e de leituras bíblicas para justificar suas ações. Então, por exemplo, você pode, nessa leitura, a partir do momento que você justifica que vive uma batalha espiritual, diz que representa o bem, como faz o traficante do Rio de Janeiro, você passa a matar em nome do bem, a partir dessa leitura e dessa interpretação que você faz da Bíblia. Quem vai se contrapor falando, não, a lei proíbe esse tipo de assassinato, né? Pô, você não pode, a lei proíbe que você mate o seu inimigo. Mas ele fala, bom, de acordo com a Bíblia, a lei da Bíblia é uma lei superior, porque é uma lei da humanidade, e está acima da lei dos homens. Você passa a não ter mais como argumentar. Da mesma forma, quando você tem essa discussão da batalha espiritual, justificando uma série de ações políticas, uma série de objetivos políticos, você passa a justificar, não com base no que acontecia quando a gente estava na Nova República, na racionalidade, se você privatizar ou estatizar determinado equipamento público é mais eficiente ou não, o que promove desenvolvimento, o que promove crescimento econômico. Você passa a justificar as suas ações a partir da discussão do bem contra o mal, e a partir da batalha espiritual e a partir de leituras mágicas. E, nesse caso, o próprio crime passa a ser justificado. A gente vê isso acontecendo nas polícias. Muitos policiais que sustentam suas ações a partir do compromisso com a Bíblia agem de forma truculenta e violenta, porque conforme eles próprios acreditam, existem versículos na Bíblia que justificam esse tipo de ação violenta contra o mal, e eles se enxergam numa luta do bem contra o mal. E aí você fala, não, mas tem a lei, você não pode, tá bom, mas o que é a lei dos homens perto da lei divina? Você passa a criar uma confusão e justificativas, inclusive de ação criminosas, em decorrência da interpretação que você faz da leitura bíblica. Então você tem uma série de possíveis distorções, porque tudo passa a depender da interpretação que autoridades e pastores fazem da Bíblia. Bruno, teve até uma imagem, ô Josias, só um pouco, que ele estava falando uma coisa, já te passo a palavra, e me veio à memória, a gente até comentou ao vivo aqui, eu acho que com o próprio Sakamoto e com o Josias, uma imagem que circulou no ano passado, que um grupo de criminosos armados com fuzis, você lembra disso, Bruno? Eles interromperam um culto, é muito forte aquela imagem, eles estão todos mascarados, muito armados, e eles pedem a bênção ali do pastor, para que eles pudessem ir combater, né, uma facção rival a eles. E essa imagem circulou muito pelas redes sociais e falava assim, mas como pode? Os criminosos entram e todo mundo no culto fica ali um pouco assustado, mas o pastor vai e dá a bênção a eles para eles seguirem cometendo crime, né? É muito impressionante. Sim. Isso.
E essa mistura de religião e crime, né, é bom ressaltar, sempre existiu. A própria máfia italiana tem uma ligação com a Igreja Católica muito intensa. Os próprios traficantes nas comunidades cariocas, eu cito a Viviane Costa, que é uma das personagens que eu entrevisto no livro, que escreveu o livro Traficantes Evangélicos, fala isso, como uma série de outros autores do Rio, importantíssimos na bibliografia, também citam. Tinha relação com São Jorge, com Exu, com Ogum, com uma série de outras religiosidades, porque é uma vida de risco. A diferença é quando isso ganha uma conotação política e passa a ser usada como justificativa de poder na esfera pública e passa a ser aceita por uma grande quantidade de pessoas que passa a acreditar nas mesmas coisas que eles. E uma transformação de crenças e transformação de visão da realidade que aconteceu de forma concentrada, principalmente depois dos anos 80 para cá. Então, uma nova cultura, uma nova de enxergar a cultura urbana, né? Uma nova forma de ver a realidade urbana que passa a ser usado também para fins políticos. Essa é a grande diferença do que acontecia nas religiosidades dos bandidos de antigamente, esse uso político da religião, né? Ora, dentro dessa linha de uso político da religião, há um fenômeno, e você trata dele também, que é uma certa comunhão de interesses entre diferentes bancadas no Congresso, né? Uma se apoiando na outra. E é muito curioso ver uma certa comunhão de propósitos entre a bancada da bala e a bancada da Bíblia. Uma aprova os projetos que interessam à outra. Então, se não me engano, o projeto de lei que flexibilizou o Estatuto do Desarmamento, por exemplo, foi aprovado com o apoio da bancada evangélica. Depois, os evangélicos retribuíram, aliás, a turma da bala retribuiu na pauta de costumes, né? E o Bolsonaro, ele navega nessa confusão. Ele tem o apoio de todas essas bancadas e ele materializa em votos esse discurso religioso, né? Como se dá essa confluência de interesses e em que medida você avalia que o Bolsonaro conseguirá surfar ainda, depois de tudo que aconteceu, de tudo que foi descoberto sobre ele, continuará conseguindo surfar nessa onda evangélica? Bom, eu não sei se Bolsonaro ou se alguma liderança que surja no lugar dele, talvez, imagino que uma outra liderança que surja no lugar dele, mas o que me parece, Josias, e você que cobre isso também há tanto tempo, que se consolidou duas visões de mundo políticas no Brasil hoje mais fortes, que não eram tão claras como antigamente. De um lado você tem a centro-esquerda, a esquerda, representada pelas ideias que deram origem ao PT, aos partidos da social-democracia, a teologia da libertação, essa visão do Estado e da organização popular para cobrar direitos e um Estado que conceda direitos e que transforme, ajude na transformação e educação da sociedade, garantia de saúde, moradia e tudo mais. Vendo o Estado como um agente importante na transformação de uma sociedade na criação de uma sociedade mais justa. E de um outro lado, você tem uma visão mais cética e realista dessa realidade, que não enxerga mais o Estado com esse papel transformador e que vê na própria capacidade, na disposição das pessoas em ganhar dinheiro, como salvadoras da própria trajetória de vida. Isso depende de uma disposição para o empreendimento que os evangélicos produzem de uma forma muito forte. E esse grupo político, o Centrão principalmente, que é interessante, que era visto como um grupo que trabalhava fundamentalmente com clientelismo, né, trocando emendas ou dinheiro por poder, ele passa a ser envolvido num sentido e num propósito ligado a uma luta do bem contra o mal, uma batalha, a esse discurso evangélico da batalha do bem contra o mal, na luta contra o comunismo, na luta contra o feminismo, contra a desorganização das famílias, a visão de um Estado inchado para favorecer os comunistas. O próprio Centrão e essa visão moral da política passa a dar um propósito para essas figuras, que passam a ter um discurso em defesa de uma luta
em benefício de valores muito ligados à capacidade de empreender e de ganhar dinheiro, por um lado, valores morais e tradicionais ligados à família, ligados à questão de homem e mulher, como determina desde sempre a Bíblia e tudo mais, e passam a ganhar um propósito e um objetivo de luta, que dialoga com outras guerras de outros grupos, como o da polícia, que passa a ser envolvida nessa guerra, como os militares que passam a ser envolvidos nessa guerra e passam a fazer parte de um mesmo exército a partir da transmutação das bolhas das redes sociais de 2014 e 2015, que o Bolsonaro usa muito bem e surfa muito bem. Não que ele tenha criado isso, mas isso surge de uma forma orgânica, né? Que você passa a criar um propósito para a direita, um propósito de luta para a direita que nunca existiu. Isso é muito curioso também, né? A gente estava acostumado com a esquerda ter suas motivações de luta contra o empresariado, da revolução do proletariado contra a burguesia. Isso motivava guerrilhas, motivava ações, motivava passeatas. A gente sempre esteve acostumado a ver os ideais, tinha inimigos, né? Você tinha uma esquerda muito mais mobilizada nessa luta contra bodes expiatórios e tudo mais. Isso rui ao mesmo tempo que a direita passa a construir as suas motivações de luta e passam a construir seu propósito de luta que dialoga entre as diferentes bolhas, dos policiais na luta contra o crime, dos direitistas na luta contra os comunistas, dos evangélicos na luta do bem contra o mal, dos traficantes evangélicos na luta do bem contra o mal. Você começa a produzir uma confusão, mas cria propósitos e sentidos e motivações de luta que a gente vê acontecer no final do ano, senhoras e senhores de mais velhos, ficando 2 meses acampados na frente de um quartel, né? Que motivação é essa? Que disposição é essa? O que eles buscam? Pelo que eles lutam? Então, essa capacidade de promover sentido de luta e junta a direita armamentista com a direita evangélica, com a direita agrária, né? O BBB, né? A Bíblia, o boi e as balas, as bancadas da Bíblia, do boi e das balas, direcionadas para o mesmo propósito de luta, unidas num mesmo objetivo, dando uma certa conotação política para o Centrão, né, que nunca teve. São transformações que a gente está vivendo isso, né, está tentando entender o que está acontecendo, né? Bruno, a gente tem que escrever no meio do processo. O Bruno, dentro de tudo que você está narrando, na verdade, né, e você já até tinha levantado isso antes, levanta isso no livro também, a ideia de ordem é uma ideia central, né, nesse processo. O que o pessoal está buscando, né? Você vai pegar... existe uma ordem cósmica, né, com relação à questão das igrejas, existe uma ordem de segurança pública diante da desordem, né, existe uma ordem que se coloca diante da desordem da política, né, da loucura do dia a dia. Como é que funciona essa ideia de ordem, né, dentro do seu livro, assim, dessa primazia da ordem, dessa busca pela ordem, né? E aproveitando, apesar de não estar relacionado com isso, eu ia pedir para você falar um pouco do Marcelinho para o pessoal. Eu acho que ordem e propósito, Léo, talvez as duas coisas que estejam na base da produção de cotidiano de vida. É curioso que eu fiz curso de pastor, eu me envolvi, tentei fazer cursos em plataformas que ajudam a gente a ler a Bíblia, ajudam a fazer uma leitura sistemática da Bíblia, tentar entrar nesse universo, vendo podcasts, lendo livros, vendo vídeos no YouTube, tentando mergulhar nesse universo religioso. E uma coisa que me chamou a atenção, eu não sei se passa por vocês, assim, que eu que era um cara que vivia de fora desse universo, é que existe uma pergunta muito importante que está nos assombrando todo dia, eu, você, Fabíola, Josias, que a gente não se faz e não dá bola, e que a teologia e a filosofia prestam muita atenção, mas que é fundamental para a nossa vida, que é qual é o sentido da vida, para que a gente sofre, né? Por que a gente passa esse perrengue todo dia? E isso, de alguma forma, a teologia ela busca responder, ela te mostra um sentido para a luta, um sentido para você acordar todo dia e suportar as durezas do dia a dia.
ela produz isso, né? Ela dá essas respostas. E a produção desse sentido, junto com a produção de uma ordem interna e de um autocontrole dos seus impulsos, dos seus desejos, te dá um direcionamento todo dia ao acordar, o que fazer, o que buscar, o que não fazer, e te dá previsibilidade, te facilita as escolhas, porque se você não tem esse propósito, você tem dificuldade de escolher as coisas mais simples do dia a dia. Então, essas formatações de softwares mentais, né, que a igreja faz, ela facilita a vida e permite a gente, inclusive, se adaptar melhor num mundo muito voltado a ganhar dinheiro, muito voltado ao mercado, muito voltado à necessidade de ter um comportamento adequado a essa vida difícil das cidades, né? Então, é ordem e propósito, que tanto a igreja como o crime dá também. O crime, quando ele se reinventa pelo PCC, ele passa a exigir dos novos traficantes uma transformação na consciência. Eles são batizados e eles passam a ter a consciência do crime sujeitando-se às regras do PCC. Ele passa a ter um novo propósito, que é o crime fortalece o crime, o nosso inimigo é o sistema. Eles passam a ter um outro objetivo de vida e um outro tipo de comportamento a partir do momento que o crime consegue reprogramar as mentes dessas pessoas, né? Então, de alguma forma, também são semelhantes nesses aspectos, né? Essas instituições de baixo para cima. Então, com a dificuldade do Estado e das instituições promoverem a educação e promoverem esse tipo de sentido para as pessoas, as próprias pessoas, pela religião e pelo mercado, passam a dar sentido para suas existências, né? Isso é um aspecto. E o Marcelinho, o Marcelo, eu conheço ele desde 2003, até hoje a gente convive, foi uma pessoa que me ensinou muito dessas coisas, né? Porque ele era uma pessoa que, enfim, teve uma vida muito difícil, os pais, uma família disfuncional, migrante, ele viveu no lixão da região de Embu durante um tempo, foi para o crime, tomou 12 tiros e sobreviveu. E a partir daí ele se transformou e passou a criar, inclusive, um grupo para atender dependentes de droga e tudo mais. E essa capacidade de se reformatar, para mim, sempre foi muito impressionante, porque a gente pensa, né, na educação, Léo, o cara passa o ensino fundamental, o ensino médio, a gente tentando transformar a pessoa, passa a ter técnicas para trabalhar, ou para aprender, ou para estudar, e demora muito tempo, a gente sabe como é difícil esse processo de educação, e no caso dessas figuras que eu encontrava, que eram figuras matadoras ou traficantes, estavam completamente envolvidas no crime, a partir dessa metanoia, dessa transformação, em uma semana elas se transformavam em outra pessoa. Essa educação ligeira, para mim, sempre foi muito impressionante. E me levou a pensar, bom, o papel da crença e o papel das ideias na transformação de comportamentos, né? Então, a partir dessas figuras, eu fui pensando um pouco mais, bom, os próprios pobres estão produzindo as soluções para suas vidas. Isso é uma coisa que eu estou testemunhando aqui. PCC e evangélicos, cara, isso é impressionante. E a gente presta muita atenção no Estado, sempre prestou muita atenção no Estado. Agora, Bruno, tem os evangélicos estão crescendo muito, né? Se o crescimento for mantido no ritmo atual, o que se estima é que em 2040 eles já serão majoritários na sociedade brasileira, né? E hoje nós mencionamos aqui na nossa conversa, tem uma aliança da extrema-direita com esses pentecostais, e isso você mesmo falou, que pode ser que isso sobreviva até ao Bolsonaro, que surja um novo líder que incorpore essa aliança, né? E há uma dificuldade da esquerda de encontrar uma resposta a essa aliança com o sumiço aí da teologia da libertação. A esquerda ficou meio perdida nesse debate, né? O que eu lhe pergunto objetivamente diante das dificuldades que o Bolsonaro está sofrendo com a provável condenação criminal que ele deve sofrer oportunamente, você enxerga no Lula alguma chance de entrar neste eleitorado a partir de um discurso econômico? Você enxerga a possibilidade de o Lula
atrair esse eleitorado, distanciando esse eleitor do púlpito para frente da geladeira. A minha geladeira está mais recheada e tal, então eu vou levar a sério o Lula. Acha que isso pode ocorrer? Eu acho, e você tem razão. Eu acho que essa proximidade se dá pelo discurso econômico. E o Lula acaba tendo, como vem fazendo, uma postura mais liberal do que tinha nas origens, né? Vendo o papel da economia e a capacidade dos empreendedores tomarem iniciativa e ganhar dinheiro por conta própria, algo que ele não via da mesma forma alguns anos atrás. Eu acho que, ao mesmo tempo, você precisa, e a gente não pode imaginar que o futuro vai ser uma sociedade distópica onde o mais rico e o mais forte, o mais armado, sobreviva. Qual é o papel do Estado nesse processo? Qual é o papel do Estado na regulamentação desses mercados? Qual é o papel do Estado na promoção de uma sociedade mais justa? Como o Estado pode ajudar na promoção de valores solidários que ajudem as pessoas a ajudar uns aos outros e que não nos façam viver escravos do dinheiro, né? Ou escravos da disposição de ganhar dinheiro. E muitas vezes a gente vê isso acontecer. O que acontece quando isso ocorre? Hoje você tem uma série de bairros tiranizados por grupos criminais que impõem sua vontade nos territórios para que eles ganhem dinheiro, como as milícias e os grupos de tráfico no Brasil inteiro, que hoje tem mais de 50 facções de bases prisionais controlando bairros. Josias, uma pesquisa que eu acho super impressionante, eu coloquei no livro, mas quando você pergunta, o Latino Barômetro perguntou para os moradores de diversos países da América Latina, qual a influência de facções, grupos criminosos, bandas, parrilhas no seu bairro ou município. Colômbia, México, El Salvador, Nicarágua, que a gente está acostumado a ver como países dominados por grupos narcotraficantes, vão até 35%, no máximo 40%. No Brasil, é 70%, que diz que seu bairro ou seu município tem algum tipo de influência de governança criminal. Então, você vê que existe ditaduras de bairro hoje que não existiam antigamente e que fragilizam a nossa democracia. E quando a gente não tem um Estado com capacidade de promover regras justas e com força suficiente para exercer o monopólio legítimo da força e garantir direitos e regras civilizadas e republicanas para todo o território, você passa a viver uma distopia de tiranias armadas que sustentam seu poder a partir dos negócios criminais. E se a gente for para esse neoliberalismo extremo, a gente corre o risco do Brasil virar essa distopia. Então, como é que a gente reforça o Estado? Como é que a gente consegue promover a política um ambiente de promoção de justiça, de igualdade? É uma discussão longa, né? É uma discussão difícil. Mas eu acho que as coisas começam a aparecer e começam a ser colocadas agora, e os desafios começam a ficar mais claros, né? Falando em algo difícil, Bruno, vamos entrar nessa história da guerra do PCC com a Polícia de São Paulo, né? É uma guerra sem fim e mostra aí uma matança e algo muito forte. Hoje tem uma reportagem aqui do nosso colega do Josmar Josino, que você conhece bem, e ele falando que o PCC pode ter matado o sargento para vingar os 28 mortos lá na Operação Escudo, que você também acompanhou, né, e já até falou sobre isso. A Polícia Civil está investigando se o PCC está por trás desse assassinato do sargento que aconteceu na última sexta-feira na cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo, que é o sargento aposentado da PM, o Gerson Antunes. Ele tinha 55 anos, foi morto a tiro. Ele estava varrendo o quintal ali à frente de casa quando passou uma moto, né, e acabou dando tiros nele. E fontes ligadas às forças de segurança disseram, justamente na condição de anonimato, que o assassinato pode estar, aconteceu, na verdade, em decorrência da morte dos 28 civis mortos pela PM. Como é que você vê essa Operação Escudo, as consequências que ela trouxe, né, essa quantidade de mortes e agora mais esse episódio? Como é que está essa guerra entre o PCC e a Polícia de São Paulo, Bruno? É algo incrivelmente repetitivo, né, Fabiola?
O Josmar está contando essa história a partir da investigação de policiais civis, né, de uma suspeita do PCC ter sido o autor da morte do sargento, o que eu acho possível, porque isso já aconteceu em outros momentos. Em 2012, né, principalmente, quando integrantes do PCC passaram a ser investigados em parceria do Ministério Público e a Rota, entre o Ministério Público e a Rota começou a fazer ações letais contra integrantes do PCC, os integrantes do PCC passaram um salve de que cada bandido que fosse morto pela Rota teriam 2 policiais mortos. Foi um ano muito problemático no estado de São Paulo. Pela primeira vez, depois de 20 anos, depois de 12 anos que vinham caindo os homicídios voltaram a subir, levou à queda do Ferreira Pinto, que era o secretário da Segurança Pública na época, e criou uma grande confusão, e mais de 100 policiais foram mortos ao longo do ano. Isso aconteceu naquele momento. Em 2017, por causa das regras rígidas nos presídios federais, o PCC deu um salve para matar agentes federais também. Isso aconteceu. 3 agentes dos presídios federais foram mortos. Ou seja, esse tipo de ação, e isso se repete, o que acaba promovendo? Acaba promovendo ciclos de vinganças que fazem a violência crescer e deslegitimam a autoridade do Estado nessas comunidades. Porque aí o que acontece? Em resposta a isso, o Estado vai lá e barbariza de forma covarde essas comunidades, com o secretário de Segurança Pública já inocentando os policiais das ações antes mesmo de que sejam investigadas e de que se entenda o que de fato aconteceu, né? Então ele já acaba sendo inocentado por antecedência. A população desses lugares passa a ver o Estado como seus inimigos, né? E os criminosos como seus aliados. Você acaba sabotando a autoridade do próprio Estado com um tipo de ação como essa, que só promove mais violência e vinganças. Então, é algo que a gente vem se repetindo, vem testemunhando um ciclo de repetições, e não é à toa que o PCC está cada vez mais forte, e as instituições cada vez mais frágeis, diante dessa perda de legitimidade, e da forma como elas passam a ser vistas nesses bairros e nesses territórios, como não confiáveis, como exército inimigo que vem aqui para barbarizar, inclusive, crianças, né? Como a gente vê em alguns testemunhos. Então, como restaurar essa credibilidade das instituições e do Estado? Não é agindo feito bandido, né? Não é com as instituições agindo como bandido, com certeza. Bruno, a gente, saindo um pouquinho também do que você trata no livro, mas nem tanto, até porque você fala dela também, mas a questão da Marielle Franco, né? A gente recebeu nos últimos tempos algumas informações, algumas notícias, desdobramentos do caso, tivemos a publicização da delação, né, do Elcio, né, Queiroz, que estava junto com o Rony Lessa no dia da morte da Marielle, né, contando pelo menos uma parte da delação veio a público. Qual que é, na sua avaliação, o impacto do caso Marielle, se ele for solucionado, para as milícias no Rio de Janeiro? Ele tem potencial de ajudar a desvendar os processos das milícias, nomes importantes da política? Como é que você vê os desdobramentos? Eu acho fundamental, sem dúvida, Léo. E dentro dessa ideia, muitas vezes, da própria imagem que o Estado tem de si próprio. Hoje, o Rio de Janeiro é visto como um Estado tomado, né, pelos grupos milicianos e descontrolado, né? A própria sucessão do governo do Estado, você teve uma série de municípios, contou com a participação de milícias, uma série de denúncias dos milicianos atuando na eleição e tendo força importante na decisão. Depois a gente viu um candidato que era apontado como suspeito de dar força para esses grupos milicianos e inclusive participar do governo federal, uma coisa muito complicada que acabou dando uma força para a milícia política e simbólica que a gente não imaginava. A resposta do governo federal ao assassinato da Marielle pode ser justamente a transformação, a mudança de rumo dessa imagem que vinha sendo deteriorada constantemente nos últimos anos, mostrando força e disposição do Estado para não aceitar o poder desses grupos. Me parece simbolicamente muito importante.
apesar do quadro que a gente vê no Rio de Janeiro, pelo menos você se posiciona, você dá uma mensagem, você passa a mudar a peça do tabuleiro de xadrez e dando sinais dos seus passos que antes você não dava, né? Então eu acho fundamental. A gente vê, Léo, isso quando o Marcelo Freixo estava concorrendo, a gente chegou a conversar algumas vezes, que muitas vezes esses aspectos simbólicos são muito importantes. Em Nova York, por exemplo, quando Nova York conseguiu reduzir os homicídios, você teve um papel fundamental na reestruturação do metrô da cidade, que transpassava a cidade de norte a sul, de leste a oeste, e a transformação da ordem dentro do metrô passou a imagem para os moradores de que a cidade vinha tendo um novo controle por parte do Estado, que as regras voltaram a valer. É aquela tese da janela quebrada, né? Tipo, se você tem uma janela quebrada de um órgão público e mantém, o pessoal acha, tudo bem, tá tudo lá jogado mesmo. Agora, se você garante que aquela vidraça seja trocada rapidamente, passa uma outra imagem, né? Exatamente, mas pelo Giuliani ficava a ideia da tolerância zero, você não tem que prender todo mundo, né? Mas você tinha aspectos simbólicos como a retomada do metrô, da ordem no metrô, muito mais importante do ponto de vista da cidade. Como no Rio de Janeiro, você restaurar a credibilidade do trilho do trem, né, da supervia, que percorre a região metropolitana do Rio também, de um lado ao outro, pode ser fundamental para você dar uma nova ideia da presença e da disposição do Estado para lidar com a cidade. A gente vê, ao contrário do que poderia acontecer, justamente a degradação desses equipamentos e a fragilização do Estado do Rio, né? Tanto que a empresa japonesa que tinha investido na Supervia já perdeu qualquer esperança e está sendo pressionada a deixar o lugar para dar lugar a outros empresários mais do mesmo, diante da baixíssima credibilidade do Estado no Rio, né? E em relação a essa promessa, né, do próprio Lula e do Flávio Dino, né, de esclarecer o caso da Marielle, você acha que vai ser possível, Bruno? Você acha que a gente está bem próximo disso? Olha, a gente tem que esperar, né, Fabiola, porque são 5 anos já e qualquer otimismo nos dias de hoje, enfim, acaba sendo ingenuidade da nossa parte, a gente parecendo ingênuo. Mas eu acho que a delação premiada do Elcio Queiroz foi um passo importante. E eu acho que houve um rompimento aí na lei do silêncio dos mafiosos, né, que é muito presente principalmente nas Forças Armadas, nas polícias e tudo mais, que talvez traga elementos mais concretos. A gente viu alguns nomes políticos, inclusive, aparecerem nessa investigação a partir do depoimento do Elcio Queiroz. Então, eu acho que isso é algo que me acende um pouco as esperanças e que me traz expectativas positivas aí. Mas, claro, né, só quando a gente vê a coisa acontecendo é que a gente vai poder celebrar, né, e de fato ver que aconteceu, né, senão antes é quase ingenuidade a gente ter esperança nos dias de hoje, né. Bruno, desculpa, deixa eu só retornar um pouco a história da questão do crime organizado de igreja, a gente está caminhando para o final da conversa. É que é o seguinte, a questão dessa relação e dos laços entre o crime organizado e religião, ela não é, por exemplo, já vimos na literatura acadêmica antes, né? Você mesmo coloca no livro, você tem a bibliografia, né, citando outros, né, outros casos assim. Agora, o que o pessoal coloca, acho que também o que você deve ter verificado é que pastores ligados a grupos criminosos é alguma coisa nova, né? Eu queria que você colocasse um pouco qual que, na sua avaliação, é o tamanho desse fenômeno e se ele está relacionado a algum local específico no Brasil ou é algo novo que acontece simultaneamente em todo o país? Eu acho que teve um divisor de águas aí importante, que foi o momento em que se identificou que o Colorido, que era o novo Marcola nas ruas do PCC, estava lavando dinheiro em Assembleias de Deus, no Rio Grande do Norte. Ele tinha 7 igrejas no Rio Grande do Norte, tinha lavado milhões de reais nas igrejas. É um tipo de Assembleia de Deus, claro que não dá para falar da Assembleia de Deus de uma forma geral, que tem uma série de ministérios e uma possibilidade de você, como fiel, abrir uma Assembleia de Deus sem ter que dar grandes justificativas para uma liderança superior. Então você tem uma horizontalidade muito
forte das Assembleias de Deus. E ele usou o nome de uma dessas Assembleias de Deus que montou para lavar dinheiro do PCC. E isso foi identificado e foi provado, os pastores foram identificados, e não necessariamente, quer dizer, os fiéis e o pastor não sabiam necessariamente que isso acontecia. Eles simplesmente ganhavam dinheiro. E como o dízimo é uma forma importante de financiar as igrejas, essa acaba sendo uma forma muito tranquila de você lavar dinheiro do crime, né? Uma forma muito eficiente para você poder lavar dinheiro do crime. Então, ao mesmo tempo que isso existe, de uma figura muito importante do PCC, que você vê que rompeu essa divisão dos dois mundos, a gente sempre tem que ter muito cuidado de não misturar as coisas, não transformar as coisas numa mesma coisa. E a gente sabe a relevância que isso tem para um monte de gente, para um monte de fiel, para um monte de vidas, né? Mas é necessário prestar atenção. As coisas estão acontecendo. E é justamente esse desafio com força, mas com delicadeza ao mesmo tempo, que a gente precisa ter. Porque, senão, a partir do momento que o discurso mágico, o discurso da religiosidade, passa a estar acima do Estado de Direito, a coisa começa a ficar complicada. Então, trazer de volta para a racionalidade essa relação que é o desafio da política para os próximos anos, né? Olha, o Bruno, eu queria insistir num ponto com você. Nesses últimos dias, o Bolsonaro e a Michelle têm se escorado nessa muleta religiosa, né? A Michelle, na 7 de setembro, estava num culto, enrolado numa bandeira do Brasil, chorando, dizendo que os cristãos são sempre perseguidos. O Bolsonaro, depois da delação homologada pelo Supremo do ex-ajudante de ordens dele, postou um vídeo num culto durante a campanha em que ele dizia por onde ele anda, as pessoas oram por ele e pedem para não desistir e tal. O que eu queria lhe perguntar diante desse cenário, Bolsonaro hoje está vinculado à família Bolsonaro a golpismo, a apropriação de joias, despesas da Michelle Bolsonaro pagas em dinheiro vivo pelo Mauro Cid, as rachadinhas da família com os seus vínculos milicianos também. Acha que os valores morais dos evangélicos permitirão que eles convivam com esse grau de deterioração, ou avalia que a tendência é de que o Bolsonaro perca relevância nesse universo? É difícil prever, mas eu acho que depende muito dos desdobramentos e da imagem que isso vai ficar, né? Então, se esse discurso de que são vítimas do sistema funciona muito e sempre funcionou muito para os evangélicos. A gente vê a própria Universal do Reino de Deus, né? O Gilberto Nascimento publica uma série de matérias e o Edir Macedo usa muito esse discurso da vítima do sistema. E que faz sentido de alguma forma, né? Você tem um sistema de séculos e você tem um grupo novo surgindo e você tem um grupo que está trazendo uma visão e uma leitura nova que não existia até então no Brasil. Então, de certa forma, você tem uma adversidade das elites contra esses grupos. Mas, ao mesmo tempo, esse vitimismo e esse discurso de vítima do sistema acaba meio se degradando a partir do momento que você faz parte do sistema e passa a cometer os mesmos pecados dos que participam do sistema e passa a não colar. Mas o que a gente tem visto também é que esse discurso de perseguido misturado com ungido de Deus ainda cola. Ainda cola, e não é à toa que é o que resta para eles, né? O que resta para Michelle, é o que resta para o Bolsonaro, é o que resta para o Malafaia, é o que resta para o Magno Malta, é esse discurso mágico de que eles representam algo que quem não acredita não pega, não capta. Só quem acredita é que consegue captar, e que representam uma lei divina que está acima da Constituição Federal, que a gente também não capta. Então é quase uma seita, né, que fala entre eles próprios. E não é à toa que o bolsonarismo tem 70% de apoio, pelo menos nas duas eleições dos evangélicos, e tudo isso é um desafio. Agora, a partir do momento que essa imagem começa a ser desconstruída e a realidade passa a vir à tona, o PT ou o comunismo não é aquilo que eles pintavam, talvez eu fui otário, vários pastores problematizando
isso entre as igrejas, né, isso vem sendo debatido muito fortemente entre os próprios evangélicos, né, o fato deles terem sido usados como massa de manobra de um político oportunista, isso pode, de alguma forma, fragilizá-lo, né, e desmascará-lo. Agora é difícil a gente prever o futuro, porque eu errei todas as vezes quando achei que o Bolsonaro não ia para o segundo turno, essas coisas todas. É difícil saber como as pessoas vão pensar, né? Bom, Bruno, a gente vai chegando ao final da nossa entrevista. Muito bom poder bater esse papo com você, ouvir aí através das suas pesquisas e reflexões como você enxerga o nosso país e como é que ele está caminhando. Bom, o lançamento é hoje, já está disponível para quem quiser, o novo livro de Bruno Paes Manso, A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil no século XXI. Tem alguma sessão de autógrafos em São Paulo? Vai ter no dia 21 de setembro. Vai ser no dia 21 de setembro. A gente está definindo o lugar exato, mas essa semana a gente deve bater o martelo. E depois você circula pelo Brasil, não? Estou conversando com a editora ainda, porque essa semana foi a Bienal do Livro, eu acho que eles estavam muito Mas já está disponível aí, então, para quem quiser o livro, A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil no século XXI. Muito obrigada por estar aqui no UOL mais uma vez e nos trazer aí as suas palavras ao vivo. Um beijo e até uma próxima. Eu agradeço a oportunidade. Fabíola, Josias e Léo, um prazer estar com vocês e bater esse papo. Obrigado. Tchau, Sakamoto. Obrigada. Até. Obrigado, Fabíola. Obrigado, Josias. Agradecer ao Bruno e recomendar para todo mundo mesmo, compre o livro, leia o livro, tá bem legal, vale a pena. Um abraço. Tchau, Josias. Até amanhã. Tchau, tchau, Fabíola. Tchau, Sakamoto. Muito obrigado ao Bruno e obrigado também a quem nos acompanhou. A nossa audiência, obrigada. E assim a gente encerra mais um UOL Entrevista. Muito obrigada pela sua companhia também aqui no nosso programa. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe aí também nos seus grupos. Isso é muito interessante a gente ter também esse compartilhamento de pensamentos e essa reflexão chegar também a outros lugares. Eu te espero logo mais, ao meio-dia, nossa edição do UOL News do meio-dia, com um resumo do noticiário, ainda as repercussões relacionadas à homologação da delação de Mauro Cid e as declarações de Lula lá na Índia também, relacionada ao Tribunal Penal Internacional e também a Vladimir Putin. Eu te espero, meio-dia no nosso UOL News. Até lá! Uau!